Olá, queridos, a paz do Senhor. Meus amados, nas guerras dessa vida, nas batalhas dessa vida, todos nós que servimos ao Senhor, oramos, jejuamos e lutamos com o desejo de ganhar sempre, com o desejo de vencer sempre. E como é difícil para nós administrar e aceitar que nem sempre ganhamos e que às vezes perdemos algumas batalhas dessa vida. Eu estava pensando e meditando que às vezes é necessário perder, porque muitas vezes quando nós perdemos pessoas, quando nós perdemos bens, quando nós perdemos oportunidades, e às vezes quando não mais as temos em mãos, quando nós perdemos, então paramos para refletir, paramos para pensar, e nós damos mais valor quando não temos. Depois que perdemos, começamos a valorizar mais, lançar um olhar, uma visão retrospectiva e pensar, e até exclamamos: quem dera se eu tivesse, se eu não houvesse perdido pessoas, bens, amigos, se eu não houvesse perdido. A verdade é que nós perdemos. Nesses últimos dias eu tenho acompanhado a vida de muitas famílias, aconselhado e ouvido pessoas. E o que mais se ouve nesses últimos dias é um sentimento que nós perdemos. Se não perdemos na sua totalidade, nós perdemos em parte, que é o nosso sentimento de liberdade. Como é bom ser livre! Como é bom desfrutar, ter esse sentimento de liberdade. E quando nós perdemos o direito de liberdade, se não de maneira completa, total, mas pelo menos parcialmente, perdemos a nossa liberdade. E as pessoas começam a ficar apavoradas, desesperadas e se perguntando como passar por esse processo, como administrar esta situação, como conviver com este sentimento de aperto, como conviver, como poder superar esta sensação de que perdemos a nossa liberdade. E não é uma sensação, de fato, por um período de tempo, nós temos que aprender a administrar esta situação e conviver com ela. Agora, existem duas maneiras, duas formas de você encarar esta situação. Esta é a situação, esta é a realidade, nós temos que viver com ela e temos que passar por ela. Quando olhamos para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 16, que trata sobre as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele termina o capítulo 16, o versículo 33, dizendo o seguinte: eu tenho dito isto para que em mim tenhais paz. Aí vem uma parte do versículo que nós ouvimos, lemos em frases nos carros por aí: no mundo tereis aflições. Mas antes desta afirmativa, antes de Jesus afirmar de maneira incisiva, enfática e categórica que no mundo nós teríamos aflições, ele fez uma outra afirmativa: em mim tereis paz, ou em mim vocês irão desfrutar de paz. Nós podemos agora enfrentar esta situação de duas maneiras: olhando para o mundo ou olhando para Jesus. Se nós olharmos para o mundo, aflições, 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 e agora é no cenário mundial. Agora, se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Cristo, ele disse: em mim vocês vão ter paz. Se vocês olharem para o mundo, aflição, e se olharem para Jesus, paz. Eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. É perfeitamente possível viver, passar, enfrentar as tempestades, os vendavais desta vida e mesmo assim você continuar desfrutando um tempo de paz,
deitar em paz, em segurança, levantar pela manhã. A verdade é que a rotina agora está mudada, nós temos que nos adaptar e temos que conciliar situações e mudar a rotina, mas nós precisamos continuar desfrutando de paz. Jesus é a fonte da nossa paz. Aliás, o profeta messiânico, em um dos títulos que deu ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele chama Jesus de o príncipe da paz. Então nós temos paz em Jesus. Depois ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho percebido também, que há uma dificuldade para conseguir administrar essa situação, que é a alteração do ânimo, a alteração do humor. Quando as pessoas ficam sem atividades, sem poder se locomover, sem essa liberdade de ir e vir, começa a ter uma alteração de ânimo, começam a aparecer os problemas conjugais, com a família, tudo isso por causa da alteração do ânimo. Jesus nos dá uma receita de sucesso. Para ter uma vida de paz em Jesus, nós devemos manter o bom ânimo, administrar o nosso ânimo, cuidar com essa alteração de ânimo. Às vezes um pico de euforia, você vai lá em cima e daqui a pouco está depressivo dentro de casa. Não pode ser assim. Você deve se ocupar a tua mente com a palavra de Deus, cantar louvores, adorar ao Senhor, ter o teu devocional com Deus, o teu momento particular com o Senhor, ter o culto familiar, o culto doméstico, manter paz em Jesus e também ter muito cuidado com essa alteração repentina do ânimo. A receita de uma vida vitoriosa e de paz em Cristo Jesus é manter o bom ânimo. E então o Senhor finaliza com uma palavra maravilhosa, uma declaração enfática, quando ele disse: eu venci o mundo. E muitas vezes aqui nós até ouvimos alguns pregadores, no calor da emoção, acrescentar ainda dizendo que Jesus disse que ele venceu o mundo e que nós também iremos vencer. Isso é um acréscimo, não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito aqui, João 16:33, finalzinho do versículo, Jesus disse: eu venci o mundo, ponto. Eu venci o mundo, ponto. Amados, isso é uma palavra fantástica, extraordinária. Se Jesus venceu o mundo, nós estamos lutando contra quem? Contra o mundo. Quem é que gera em nós as aflições? O mundo. No mundo tereis aflições. Então nós temos uma guerra, nós temos uma luta enquanto estivermos vivendo aqui no mundo. É Ele que gera em nós essa sensação de angústia, de sufoco, de aperto, de aflição. Mas Jesus disse o seguinte: eu venci o mundo. Eu quero alegrar o teu coração com esta palavra. Eu quero que você veja da seguinte forma: Jesus está dizendo para mim e para você que nós estamos lutando contra um inimigo vencido. Aleluia! Nós estamos combatendo contra um adversário que já foi vencido. Ele já está derrotado. Jesus venceu o mundo. Ora, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo. E ele está dizendo para nós: em mim vocês vão ter paz, tenham bom ânimo, e eu já venci o mundo, eu venci o mundo. Então nós, como igreja de Jesus, estamos lutando contra um inimigo que já está vencido. A nossa guerra, a nossa luta, ela é diária, mas nós estamos lutando contra um adversário que já está dominado, ele já foi vencido. Aleluia, que Deus te abençoe, você, a tua casa e toda a tua família. E não esqueça, por mais que venham as aflições, é perfeitamente possível você viver em paz. Em meio às aflições, em meio aos vendavais dessa vida, mantenha a paz. Jesus é o príncipe da paz. Mantenha o ânimo, cuida aí, toma cuidado com as alterações do humor, controla o humor, esteja de bom
com ânimo, aleluia. E entenda, Jesus já venceu o mundo. Nós estamos aqui lutando contra um inimigo que já foi vencido pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe, a você e toda a tua família, debaixo da graça e da proteção divina, em nome de Jesus.